Galera, beleza? Bora para mais uma live? Bora treinar? Bora que a comunidade está só crescendo. Deixa eu só botar minha cola aqui. Para a gente iniciar nossas atividades. Bom, galera, hoje nós vamos, como hoje é sexta, nós vamos iniciar nossos trabalhos com um pouquinho mais de resistência. Agora só um pouquinho, deixa eu só encher a garrafa. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho mais de intensidade. Então seria uma pessoa que já está sem dor e precisa aumentar o condicionamento. Então a gente vai trabalhar essa questão. Então a gente vai fazer um treino global, pensando no todo, um pouquinho mais de intensidade para potencializar a nossa recuperação. Lembrando que o condicionamento é muito importante para a reabilitação, porque quando você está mais condicionado, você faz uma parte mais aeróbico, digamos assim, você acaba aumentando a quantidade de neurotransmissores e melhorando a condição, porque quando você faz falando a grosso modo, quando você faz uma contração muscular, você libera substâncias que são chamadas de miocinas, que levam informações para toda a região do nosso corpo, tanto para o sistema imunológico quanto para o cérebro. Isso leva a um alívio da dor. Então, o condicionamento é importante quando a gente pensa em reabilitação. Não é só um exercício leve. Então, a gente precisa condicionar. Então, hoje eu treino um pouquinho mais puxado, mas também você vai ver que é bem tranquilo, mas vai ser um pouquinho mais puxado do que os últimos. Beleza? Então, sem mais delongas, bora, já segue o perfil, compartilha com a galera, com aquela pessoa que precisa e vamos condicionar. Beleza? Então, o primeiro que a gente vai fazer é o exercício, a gente já vai começar bem. A gente vai fazer 2 exercícios de isometria e um em movimento. Então, a respiração a gente vai fazer hoje. A partir daqui, ó, eu vou ficar sentado. É um exercício que a gente fazia muito quando eu era instrutor de pilates. Então, eu vou segurar aqui, ó. Vou estufar meu peito. E aí eu vou descer controlando, ó. E volto de novo. Faço. Algumas pessoas chamam ele de gato sentado, mas eu não chamo de nada. Eu puxo o ar pelo nariz e solto pela boca, relaxando a musculatura para trás. Ó. E aí eu apoio aqui nos meus braços sempre. Estufo o peito e solto o ar. E vou o máximo que minha coluna permite e volto. E volto. 8 repetições, de leve, tranquilo. Agora a gente vai fazer barriga para cima. Eu vou ficar nessa posição normal. Tá? Vou subir um pouquinho o tronco, porque quando eu levanto, tiro a cabeça do chão, ó, automaticamente eu já ativo essa musculatura, principalmente as superiores aqui, ó, do abdômen. Então já deixo aqui nessa posição, trago meus pés para cá e estabilizo. Eu seguro uma perna e a outra vai, ó. E aí eu troco. E aí eu puxo para mim. E vou. Puxo. Quando eu jogo a outra perna, eu já puxo, solto o ar. Então, e desço devagar. Bem tranquilo. O outro é o aranha, que a gente já faz aqui há muito tempo. Então, jogo a perna lá em cima, estufo o peito, abro bem o peito, seguro e conto. E aí eu tento relaxar essa musculatura aqui, ó,
jogando para poder eu relaxar, como se eu quisesse tocar minha pelve no chão. E aí eu vou segurando. Esse, esse exercício é uma excelente estratégia para você trabalhar o alongamento do seu quadril. Inclusive, alguns autores falam que é um dos melhores alongamentos do quadril, que a gente chama de aranha. E aqui você tenta relaxar a musculatura e você vai trabalhar toda, porque um quadril ele fica em extensão e o outro em flexão, e vai te ajudar a melhorar a questão do quadril com acetábulo. Então você vai dar a grosso modo vai abrir um pouco mais o espaço e aí você vai ganhando mobilidade, que é uma excelente estratégia. Beleza? Sem mais delongas, a gente vai fazer sem descanso esse primeiro bloco, porque é um bloco mais leve. Então segura, puxa o ar, solto, puxo, solto, puxo, solto, puxo, solto, enche o peito, solto. Esse exercício a gente usa muito para mobilizar a sua coluna, a nossa coluna. Então traga o pé, ativa a musculatura. Se você não precisa contrair, automaticamente já está contraído aqui. E aí você estica. E aí, relaxa. Fazer o aranha de frente agora. A mão encaixada aqui, ó. Um lado do outro. Estabilizo. Cresço o peito. E vou soltando a musculatura. Deixa alongar. Segura, deixa doer. Alongamento tem que doer. Pelo menos um pouco. Está fazendo um alongamento e você não está sentindo a musculatura, esse alongamento não é para você. Solta, troca e vai atrás de outro. A gente trabalha com uma mulherada aqui que tem hipermobilidade. A gente não faz esse trabalho com ela, porque elas não há necessidade, elas são hipermóveis. A gente trabalha já a parte de controle, de estabilidade, de força. A gente tem que trabalhar de acordo com o que a pessoa precisa. Estabilizo de novo, puxo o ar, enche o peito, solta. Solta. Puxo, solto. Enche o peito, solto. Mais um, solto. Estabilizo, tiro a cabeça do chão e solto. E eu puxo a perna para mim, ó. E relaxa. O aranha de novo. Troca o lado. E respiro. Muito bem. Lembrando, galera, que amanhã a gente vai ter nosso arraial aqui. Até o arraiar amanhã. E nós teremos 3 aulas. E aí a gente vai transmitir para vocês. E a gente vai ter as aulas coletivas. A gente vai fazer a primeira aula com peso corporal, né? Depois a gente vai fazer uma aula com carga, que são os alunos mais fortes.
Depois a gente vai fazer uma aula mais dançante, então não perca. Então, 8h30, 9 horas, são meia hora de treino, e 9h30. Então não perca amanhã e além dos comes e bebes, né? Infelizmente vocês vão ficar só olhando as comidas. Mas o treino vocês podem fazer em casa, beleza? Então não perca. A partir de amanhã, a partir das 8h30 de amanhã. E também tem o Jogo do Brasil, né? Beleza? Fizemos a primeira parte, agora a gente vai fazer uma parte mais dinâmica. A gente vai fazer muito movimento nessa parte. Então a primeira é uma caminhada de mãos que a gente faz sempre aqui. Eu até fiz uma postagem de uma aluna minha, depois vocês procurem aí, de 86 anos, 87 anos, fazendo essa caminhada de mão para aprender, para tirar ela do chão. Aqui não, a gente vai pensar em condicionamento, a gente vai fazer o mais rápido possível e subindo e descendo, controlando e entrando na posição de prancha. Vamos fazer 6 repetições. Então eu desço, controlo lá, entro na posição de prancha e volto. Aqui a gente está pensando em condicionamento. Esse exercício é uma excelente estratégia quando você vai treinar na academia como aquecimento. Em vez de você aquecer na esteira, você aquece seu corpo inteiro com esse exercício aqui. A gente usa ele, dependendo do movimento, dependendo da pessoa, a gente usa para pensando em vários problemas, tipo para sair do chão com um aluno idoso que tem dificuldade de sair do chão, ou, por exemplo, como aquecimento, como é o caso aqui, ou como estratégia de melhora de mobilidade. É uma aluna que eu tenho aqui às 7 horas daqui a pouco. Ela trabalha com ele. Sempre termino com esse exercício com ela. Vamos fazer a prancha agora, só que em movimento. Encaixo aqui, posturado, estico. E termino e relaxo. Novamente, do outro lado. Estabilizo, encaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8. Bom dia, Alessandro. Bora treinar. E agora, lunge lateral. A gente já vem fazendo aqui há algum tempo. E a gente vai fazer jogando o braço lá em cima. Aumentando a amplitude de movimento. Estico o máximo que eu conseguir o braço, como se eu fosse alcançar o teto. E respiro. Também é um outro excelente exercício para você trabalhar a força no membro inferior e também a mobilidade do seu quadril. Então você pode abrir, dar uma passada menor, não tem problema. Tem gente que não consegue dar essa passada, porque ainda dói. Ou dói o joelho, mas aí você faz uma passada menor, não tem problema. Ou aqui, ou lá onde a gente está fazendo. Beleza? Respira um pouquinho, 20 segundinhos, e vamos fazer de novo. Lembrando que esse treino, como eu falei no início, para quem está chegando agora, é um treino pensando numa pessoa que já saiu do quadro de dor, de lombar, e agora a gente está querendo melhorar o condicionamento dela. Então a gente está um pouquinho mais na frente. Então é aquela pessoa que chegou com dor, foi melhorando com aqueles outros exercícios, com terapia manual, né, com dever de casa, e depois vai melhorando. Beleza? Bom, Alessandro, eu vou você consegue fazer o gato. O gato é um exercício interessante. Galera, só um adendo aqui para ajudar o Alexandre. No meio das costas, você pode fazer esse exercício aqui, Alexandre. O gato. Ele vai te ajudar a melhorar. Tá? Eu não sei o que é que você tem aí, mas você pode fazer esse
ou esse aqui também, ó. Esse aqui vai te ajudar a melhorar. Se você tiver com muita dor, não conseguir ficar de quatro apoios, você pode fazer esse. Tá? Esse aqui também vai te ajudar a melhorar essa questão. Porque se é a torácica, é porque tá com a torácica pode estar rígida. A não ser que você seja um problema na cervical, que também aí teria que ser avaliado. Né? Porque a cervical e a torácica, tanto que quando a gente estuda cérvico e torácico. A gente estuda os dois, porque um segmento está relacionado com o outro. Então, uma hipomobilidade, ou seja, falta de mobilidade na cervical, vai dar um problema na torácica e vice-versa. Mas esses três exercícios que eu te mostrei vai dar um alívio nessa musculatura. Então faz devagar, usa bastante a respiração que vai te ajudar. Beleza? Vamos lá de novo. Condiciona. Bora condicionar, galera. Amanhã vocês vão ver vários alunos com movimentos diferentes. Como assim, diferentes? Porque cada um vai fazendo o seu ritmo. Aí os horários são às 8h30 da manhã, a primeira aula, que vai ser com peso corporal, igual a gente faz. A segunda vai ser com carga, que vai ser os alunos mais fortes. E às 9h30 vai ser uma aula dançante, com dança. Dança e exercício. Não vai ser comigo, porque se eu for dançar, vocês não ficam na live ou vão ficar chorando de rir. Porque eu sou quadrado, né? Eu sou baiano do Paraguai. Não sei dançar. Então, vai ser com minha parceira, que vai fazer essa aula para vocês. Então, com músicas juninas. Então, vai ser bem legal. Então, não percam. Às 8h30 a gente entra. E aí a gente fica até 10 horas fazendo live e trocando ideia. Beleza? Não percam. Lá em cima, ó, estico e volto. Faço, ó, estico e volto. E amanhã também tem um jogo do Brasil, né? Vamos torcer pro nosso time, nossa seleção. Acima de tudo, nós somos brasileiros. Muito bem. Dispõe, Alexandre. Precisar, estamos aí. Qualquer coisa a gente pode ver aí, se não é uma melhorada, a gente pode ver depois. Respire e vamos fazer de novo. Fala mais alto, não estou te ouvindo, não. Alessandro, desculpa. Falei. É porque o meu óculos já está vencido, Alessandro. Eu estou falando teu nome errado. Porque daqui eu estou olhando de cima e esse óculos é para perto. E eu estou de longe. Vamos lá, mais uma. Vamos o mais alto que a gente conseguir. Estão pensando em condicionar. Falta uma. Muito bem. Muito bem. Então, finalizamos o segundo bloco. Também foi um bloco bem puxado, assim, pensando nos outros exercícios que a gente, nos outros
as outras lives que a gente fez ultimamente. Mas, é como te falei, a gente está pensando em condicionar. Então, tem que ser um pouco mais puxado mesmo. Hoje a gente tem alunos aqui que já saiu do quadro de dor, já estão com esse tipo de exercício. Inclusive, agora às 7 a gente vai ter 3 alunos assim, que já saiu do quadro de dor. Uma o problema no quadril, chegou para a gente com problema no quadril, principalmente por causa de muito esporte, ela fez hipismo, esqui, né, entre outras coisas, balé, taekwondo, e aí ele desenvolveu uma lesão no quadril, é jovem, e ela chegou para a gente com esse problema. Então a gente foi, aí ela veio para mim, eu trabalhei toda a parte de reabilitação, e aí eu passei para minha parceira, que é a especialista em performance, e aí hoje ela trabalha com altas cargas, é uma das alunas que pega mais carga aqui com a gente. E aí eu tenho duas, uma já está quase saindo do quadro de dor, mas ela já trabalha essa parte de condicionamento, e a outra está iniciando com a gente, eu acho que está no 3º mês, e ainda tem 2, então, e é mais velha, então a gente tem que alongar um pouquinho mais esse período. Mas a gente sempre está trabalhando pensando nisso, sempre melhorar a performance, porque isso que é importante. Não adianta você ficar só fazendo só um trabalho leve, o corpo acostuma. Você sempre tem que dar um estímulo diferente, nem que seja a mudança de direção já ajuda. Você faz um exercício sentado, hoje começa a fazer em pé, começa a fazer em movimento, você vai condicionando o seu corpo de várias formas. Então, quanto mais movimento, melhor você vai ter de resultado. Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho mais pensando em força agora. Então, a gente vai fazer primeiro o afundo em isometria. Então, vou mostrar o afundo, a gente vai fazer de 6 a 8 respirações. Já é um exercício pensando em força, pensando em melhorar o glúteo, melhorar a perna. Vai te ajudar bastante. A respiração em isometria é para poder você usar a respiração, porque a gente não usa a respiração direito, por isso que muita gente passa mal na academia. O outro exercício é um perdigueiro em movimento. A gente vai trabalhar o movimento, deixar a coluna neutra em movimento, extremidades. É importantíssimo que a gente faça isso, porque no dia a dia a gente está pegando alguma coisa e o tronco está estático. E muitas vezes a dor da pessoa é por causa disso, movimento compensatório, e esses movimentos compensatórios estão levando a dor. E por último, nós vamos fazer um skip, tá? Um pouquinho mais rápido, dessa forma aqui, que é também pensando em condicionar. Beleza? E nós vamos fazer, vou mostrar para vocês. Então, primeiro, a isometria. Eu sempre gosto de começar do chão. Estabiliza bem. Deixa o perna aqui, mais ou menos aqui, ó, não precisa abrir tanto. E aí você vai tirar só um pouquinho o joelho do chão. Porque se você ficar muito alto, vai ser muito leve. Então você faz aqui, claro que você conseguir. Senão você pode ficar mais alto. Então, você pode começar daqui, ó. Aí eu só consigo aqui, é confortável para mim. Você vai jogar um pouquinho o bumbum para trás, para a gente trabalhar um pouco o glúteo, mais o glúteo, e aí seguro. Só que quem está mais condicionado, pode chegar aqui, ó, e subir, ó, tá vendo? Um pouquinho, solta o peso na perna da frente, estufa o peito, e aí você segura. Claro que você vai pegar muito mais forte, né? Porque você tirou só um pouquinho o pé do chão, o joelho do chão. E aí você estabiliza, acha a posição ótima, e aí aqui, bom, começa a respirar, mantendo a respiração, puxa pelo nariz, solta pela boca. Terminou? Desce controlando, não bata seu joelho no chão, porque você só tem 2. Estabiliza, e novamente, ó, traz um pouquinho o pé, joga o bumbum para trás, ou já empina, levando o tronco à frente, para poder a gente pegar um pouquinho mais do glúteo, e aí segura e estabiliza e só conta a respiração. E aí você pode fazer também, se você quiser, você pode fazer 1 minuto, sabe? Aí é a seu critério. Mas, como a gente está pensando aqui sempre em 6 a 8 movimentos ou respirações, a gente segura as respirações e desce devagar. Isso vai potencializar seu glúteo, vai começar a trabalhar seu abdômen, porque é uma posição, quanto mais tempo você leva no exercício, mais a musculatura, os acessórios vão ativando mais, e aí você consegue estabilizar. E aí você melhora a sua capacidade de estabilidade. O perdigueiro em movimento, porque a gente está pensando em condicionar, então estabilizo,
sem jogar lá em cima, ó. A gente faz isso, não. Esticar para frente, ó. Fecha o punho. Empurra como se você estivesse empurrando e ao mesmo tempo dando um coice. Esse exercício, ele é muito negligenciado. A galera faz de qualquer jeito e aí sente desconforto e diz que minha lombar doeu naquele exercício, porque está fazendo errado. E o outro é esse aqui, ó, a marcha estática, ou corrida estática, ou skip, tanto faz, é a mesma coisa. Então a gente vai fazer esse movimento, ó, e vamos contar, ó. Está simulando. Estou bem condicionado, está leve. Isso está muito leve. Cadencia. Então tem várias formas de fazer. Hoje a gente vai fazer aqui, ó. Vamos contar 20. A mão é o movimento que você faz no dia a dia quando você está andando. Braço contrário, olhando para frente. E beleza, respira. Então, esses são os 3 exercícios. O afundo, de isometria pensando em força, o perdigueiro pensando em movimento e o skip em condicionamento. Vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Beleza? Vamos lá de novo com o afundo? E aí, se você está na academia, você pode fazer esse afundo com carga. Põe a carga aqui, ó. Põe o halter, põe a barra, põe no caso a gente usa ali muito a anilha, você pode usar. Então, você tem várias formas de você fazer o mesmo exercício e potencializar. Então, como eu te falei, não colocar o pé muito mais na frente. Coloca ele mais aqui, ó, porque aqui você está num ângulo legal, um ângulo que você está protegendo suas articulações. Joga um pouquinho mais o tronco para trás, o quadril para trás. Estufo meu tronco e tiro a posição e seguro. Levanta a cabeça para deixar a coluna neutra e segura. Isometria. Solta o peso todo nessa perna. Essa perna aqui, ó, tá tensionada, mas a ideia é essa aqui, ó. Tá? Então segura. E aí você pode descer aqui ou só trocar a base aqui. E começa sempre do chão, porque aí você não sobe muito. A ideia é queimar a perna. Esse exercício meu é uma excelente estratégia para quem tem dor no joelho e não consegue fazer o afundo. Teve uma época da minha vida, com a lesão que eu tenho no joelho direito, eu não conseguia ficar na posição. Eu sentia dor. E eu comecei a fazer esse exercício. Né? Foi logo quando eu comecei a trabalhar com reabilitação. E aí eu fazia muita isometria para melhorar o joelho. Muito bem. O skipping. O chão. Mantém a respiração fluida. Não trava. Empurra o chão e sobe o pé rápido. Aí. Respira. Imagina se a gente estivesse fazendo em alta velocidade. E aqui também é um exercício para idoso. Você trabalhar também coordenação motora. A gente vai perdendo a capacidade de coordenação motora. E aí esse exercício é interessante você fazer com idoso, de leve, claro, subindo, de leve. Aí você vai trabalhar essa questão de coordenação motora. Inclusive, alguns não conseguem nem levantar o joelho.
fazem isso. E aí, com o tempo, você vai colocando obstáculos, os steps e tal, e a pessoa vai começando a subir o joelho. O corpo humano é fantástico. As melhoras, assim, independente da sua idade, existe melhora e você melhora a performance. Ontem mesmo eu vi um ginasta de 89 anos fazendo os movimentos que ele fazia quando era jovem. Claro que não sai da mesma forma, mas sai tudo bonito, tudo perfeito. Cara, porque o corpo humano é fantástico. O corpo humano é fantástico. Estabilizei, estufa o peito, jogou lá em cima e segura. Deixa a perna queimar. Muito bem. Joguei o bumbum para trás, estabilizei. Muito bem. Perdigueiro. Muito bem. Último skipping. Lá em cima, lá em cima. Aí, muito bem. Agora vamos botar a calma. Então, tirar os olhos. Vamos deitar. Barriga para baixo. Vamos abrir a base. Relaxa a musculatura. Esse exercício chama respiração crocodilo. Você pode botar a mão no queixo ou na testa, tanto faz. E aqui você vai 6 respirações relaxando. Cada respiração você vai relaxando um pouquinho mais. Então puxa o ar, solta devagar. Solta. 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 Mais um. Relaxa tudo agora. Esse exercício, se você tem dor lombar, e vamos fazer o gato agora, aquele que eu mostrei para o Alessandro. Ó, o gato, agora, solta o ar. Bem de leve. A gente está tentando voltar calma. Então usa bem a respiração de leve, bem suave. Ótimo. Agora, senta nos seus calcanhares, estica os braços, coloca a testa no chão e relaxa, igual o outro exercício. Aquele exercício que a gente fez de início, que eu falei que é respiração crocodilo, ele é um exercício usado quando você tem dor lombar, quando você inclina o seu tronco à frente. Aquele exercício é excelente para esse tipo de dor. Relaxa. Se tiver problema no ombro, coloca o braço aqui ou aqui, tanto faz. E relaxa. Muito bem.
Então, por exemplo, se você tem dor na lombar, quando você faz esse movimento aqui, ó, ai, aí sente dor, aquele exercício crocodilo, ele é excelente para esse tipo de dor, tá? Então, se você tem essa dor, faça esse exercício algumas vezes durante o dia, 10 respirações, 6 a 10, que vai te ajudar. Beleza, galera? Galera, ó, já foi até engasgado. Então, finalizamos hoje a aula, então a aula foi mais dinâmica hoje, para dar um up. Na segunda-feira a gente vai fazendo essa mesma jogada, e aí vai subindo, até chegar em cargas, igual a gente já fez algumas vezes. Novamente, estou convidando vocês a participar do nosso canal, da nossa comunidade. A gente está crescendo, a gente começou do zero, hoje a gente já tem quase 2.000 seguidores. A gente está fazendo um trabalho que a gente faz com nossos alunos aqui no nosso centro de treinamento. A gente traz o máximo de evidências em todos os nossos treinamentos, então tudo é baseado em evidências científicas. A gente está dentro da universidade até hoje, mesmo a gente já estamos na jornada aí há muito tempo. Eu faço uma certificação uma formação em osteopatia, que são 5 anos. Quem conhece sabe que é terapia manual. A gente está dentro do Hospital Sara Kubitschek aqui em Brasília. A minha parceira de vida e de parceria de negócio, ela faz uma pós-graduação em performance. Então a gente sempre está dentro da universidade, sempre conversando. Então, tudo que a gente traz para vocês aqui é com evidência científica, a gente usa no dia a dia com nossos alunos. Então, não deixe de seguir o perfil, compartilhar com quem precisa. E, tiver alguma, igual o Alessandro aí hoje, tiver alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde todo mundo. E não perca, amanhã às 8h30 a gente vai fazer três aulas seguidas. Como eu falei, uma com peso corporal, uma com carga e uma com dança. Vai ser bem legal, então desde antemão vocês estão convidados. Então, às 8h30 a gente começa a transmitir. Beleza? Que vai ser nossa festa junina. Então, bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana para todos. E a gente se vê amanhã ou na segunda-feira. Tá bom? Então, não percam.